Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram vestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados. E naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinha visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os discípulos não contaram nada a ninguém. Em um outro evangelho vai dizer que Jesus disse para os discípulos: não contem isso a ninguém, só depois. E aí nós estamos aqui nessa primeira leitura de segunda carta de São Pedro, e Pedro agora, através da sua carta, vai contar, escrito ali, essa experiência que ele viveu. E ele descreve aqui que ele subiu ali, vou ler aqui na íntegra, esta voz: Este é o meu filho bem amado, no qual ponho o meu bem-querer. Esta voz nós a ouvimos vindo do céu, enquanto estávamos com ele no Monte Santo. Uma experiência que Pedro viu e ouviu junto com Jesus. Minha gente, essa primeira leitura, Pedro está dando uma resposta para poderíamos dizer, uma heresia que foi entrando nos primeiros anos, primeiros séculos do cristianismo. Vocês já ouviram falar do agnosticismo? Para eles, nós somos um centelho de Deus, que fomos lá, viemos do céu e viemos à terra, vamos nos purificar e depois nós vamos voltar para esse grande Deus, porque fazemos parte dele e aí vamos colar lá nele. Nada disso. Nada disso. E dizia mais, que Jesus era um homem que veio enviado por Deus, mas chegou aqui, ele se purificou de tal forma que aí ele voltou glorioso para o lugar onde ele era. Nada disso. Jesus já era puro e não veio aqui se purificar. Pelo contrário, por causa da morte dele, ele pôde, entenda entre aspas, purificar a nossa alma do pecado. Mas a gente também precisa reconhecer para que essa purificação aconteça. Então essa coisa meia mística, entre aspas,
estava ali, devagarzinho, sabe? Que se você não presta atenção, vai entrando na fé e foi misturando com o cristianismo, que tinha algumas coisas meio a ver, e ali foi começando a entrar. E o povo começou a acolher aquilo na fé. Só que aí São Pedro aqui na carta vem dizer, logo no início, ó, caríssimos, não foi seguindo fábulas, olha, habilmente, olha só, habilmente inventadas, que vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas sim, por termos sido testemunhas oculares da sua majestade. Não é fábulas não, que foi inventada, mas ele viu, ele estava presente. E o bonito que eu acho nessa transfiguração assim, claro, toda ela é uma... Mas interessante, que quando Jesus saía para orar, ele saía à noite, subia o monte, ele levava alguém? Não. Ele saía, subia um monte, foi lá sozinho com o Pai rezando, que ele veio com o nome dos 12 apóstolos. Quando desceu, ele falou, olha, pá. Subiu, foi rezar, e ali o povo estava no meio do mar, e vem Jesus lá andando sobre as águas. Mas ele estava sozinho. Só ele e o Pai e o Espírito Santo. E agora ele vai rezar e leva os 3. Tiago, João e Pedro. Até aquela musiquinha, João, Tiago, Pedro no barquinho. Ou seja, é os 3 próximos. É os 3 amigos que Jesus quer fazer essa experiência. Interessante também que Moisés e Elias estavam presentes, certo? Quem é Moisés? Que lá no Antigo Testamento a gente vai ver as experiências de Moisés com Deus. Ele queria ver Deus, mas tinha medo, e Deus passa e ele vê as costas de Deus. Por quê? Não tinha como ele ver a cara de Deus, desculpa falar assim, porque senão ele ia morrer. Tal era a glória de Deus, que Moisés não podia ver. Elias, que fugiu, se escondeu lá no monte. E ali teve terremoto, teve ventania, teve não sei o quê. E o vento suave, e Deus estava naquele vento, naquela brisa suave. E ele percebeu, opa, é Deus. Ele viu Deus? Mas agora eles viram. Face a face, Jesus Cristo, nosso Senhor e Deus, está ali, ó, com esses 2 homens que queriam ver a face de Deus, e agora está vendo. Não sei se lá no céu eles viram já. Mas aqui está comprovado, eles viram a face de Deus, está falando para mim, Padre Sandro, e para você. Os 3 discípulos, eu, você e ela. E ele. Nós 3. Vocês 3. Não, nós 3. Eu, você e ela. Eu, você e ele. Nós 3 na fita. Para fazer essa experiência de ver Deus. De encontrar com Deus. Porque aqueles homens que eram os nomes da Bíblia. Moisés e Elias. Que foram pessoas que fizeram coisas extraordinárias. Pelas mãos, ou melhor, enviados por Deus, e agora está diante de Deus vivo. É bonito? Agora vamos fazer essa experiência. Deixar nosso coração se transformar por essa experiência de Deus. Ouvir a palavra, guardar a palavra, como o próprio Deus disse para Pedro. Ouça o meu filho, ouça o que ele tem para dizer. Não é assim que fala aqui? E onde é que a gente vai encontrar a palavra? Na Bíblia. Está ali a palavra de Deus. E aí eu quero voltar.
Quantas vezes a gente começa a ouvir aquele livro poético, aquele grande escritor, porque o escritor fulano de tal, minha gente. A gente precisa colocar em prática o que esse escritor está dizendo. Esse escritor não está dizendo nada. Está tirando tudo aqui da cuca dele, como o Pedro está falando, ó. Quero repetir essa palavra. Habilmente inventadas. E a gente vai, igual uns caras, desculpa, patinho. A gente cai. Mas aqui é para a gente acolher esse Deus, para que esse próprio Deus possa no nosso coração fazer essa transformação e a gente fazer essa experiência de Deus. É bonito os romances por aí, os grandes escritores. Não estou falando para você não ler, não. Agora isso não pode ser na sua vida essa transfiguração, porque aí vai ser o contrário. Ao invés de você se transfigurar para Deus, você vai se transfigurar para o mundo. E aí, essa heresia que estava aqui, ó, nos primeiros cristãos, vai entrar na nossa vida. Aqueles primeiros cristãos tiveram a experiência da palavra de Deus e por isso acolheram, assumiram e estavam vivendo. Mas quando começou a ouvir outros deuses e não a Deus, escutai o meu filho, escutai o meu filho. Só quero terminar com essa palavra para vocês. Escutai o meu filho. A palavra está lá na Bíblia. A palavra é proclamada, como está sendo proclamada agora. Escutai o meu filho. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. cançãonovaplay.com. Assine já!